Deixa eu só... Então, pessoal, vamos lá. Inicialmente eu vou fazer uma apresentação mais bem simplesinha, tá? Porque o objetivo maior é mostrar para vocês os exercícios que vocês fizeram e aí mostrar os exercícios na linguagem C lá, tá? Então, eu vou passar sobre leve pelos conceitos que eu preciso que vocês compreendam bem para a gente conseguir fazer os exercícios dessa semana e também vou corrigir os exercícios das semanas anteriores, tá? Então, vou começar com a apresentação que vocês estão vendo aí. Basicamente, só reforçar alguns conceitos. Deixa eu só permitir aqui. Só reforçando alguns conceitos. Lembrando que a linguagem C é case sensitive, então, se vocês colocam maiúsculo e minúsculo, vai dar diferença na hora que vocês chamarem as variáveis. Então, se eu criar as variáveis com letra maiúscula, na hora que eu chamar as variáveis, vocês vão utilizar também letra maiúscula. Se eu usei tudo maiúsculo, na hora que chamar as variáveis, tudo maiúsculo. Então, que pode algum dos erros que acontecer é que na hora que você chamar a variável, você chamar com outra letra ou com outro nome, e aí ele não encontra a variável. Tá? Então, estejam atentos a isso, que é case sensitivo. Então, ele diferencia maiúsculos e minúsculos. Outra coisa, não esqueçam de, na estrutura de vocês, declararem as bibliotecas. Então, as bibliotecas nada mais é que as funções que vocês vão utilizar no sistema. Então, vamos supor, essa biblioteca de entrada que vocês utilizam aí, vocês vão utilizar para chamar as funções aí printf e scanf. Existem algumas bibliotecas, eu quero acentuar na linguagem C. Aí vocês vão utilizar as bibliotecas, a chamada locale para acentuar. Então, vocês vão chamar as bibliotecas dependendo das funções que vocês precisam utilizar no programa. Então, vou utilizar uma função para acentuar, eu tenho que chamar a biblioteca que acentua. Vou usar eu quero mudar as cores, quero mudar o tipo de letra, aí eu tenho que chamar uma função, a biblioteca que traz essas funções dentro, tá? Então, vocês vão utilizar as funções conforme vocês vão chamar as bibliotecas conforme a necessidade de vocês utilizarem as funções. Então, a biblioteca principal que a gente vai utilizar, então, esses primeiros programas, a gente precisa só para vocês conhecerem a estrutura, e à medida que vocês forem utilizando outras bibliotecas, eu vou falando quais vocês podem utilizar. Outra coisa que eu quero destacar com vocês é que vocês têm a opção de fazer comentários. Então, tudo que você comentar dentro do programa é o que não será executado. Então, se eu quero comentar uma linha somente, eu vou utilizar 2 barras. Se eu quero comentar um bloco, ou seja, mais de uma linha, eu quero que aquela parte daquele programa lá, vamos supor, eu fiz um algoritmo e está dando erro, mas eu não quero apagar essa primeira parte. Aí eu vou fazer a outra parte e ver se funciona. Então, eu posso fazer um comentário. Quando é mais de uma linha, vocês vão colocar barra, asterisco no início que você quer comentar, e no final, vocês vão colocar asterisco e a barra. Aí ele vai comentar o bloco, então seja 3 linhas, 4 linhas. Quando vocês utilizarem o barra, eu quero só comentar uma linha só. Então, vocês vão utilizar esse barra. Quando vocês utilizam o comentário, significa que o que vocês comentarem dentro do programa, seja um comentário que vocês querem fazer de declaração de variáveis, ou então o que o programa faz, ou então o que aquela função faz, ou então você quer comentar só para não ser executado em primeiro momento, tudo que tiver entre comentário, no dev aparece em azul,
e aí não será compilado, ou seja, não será executado pelo programa, tá? Então, esses comentários, eles funcionam dessa forma. Então, os comentários é bom vocês saberem, porque vira e mexe a gente sempre utiliza, tá? E aí, as variáveis básicas. Então, como que vocês vão criar essas variáveis? Então, o que vocês têm que pensar? Quando eu falo variável, significa que eu estou guardando uma posição na memória e que essa memória vai armazenar um tipo de dado. Então, o nome da variável vai identificar essa variável, vamos supor, idade. Então, dentro dessa idade, da variável idade, eu vou pôr do tipo o quê? Inteiro, do tipo decimal, ou do tipo float, real. Então, as posições da memória são essas variáveis que vocês vão estar utilizando. Então, quando a gente fala de variável, vocês vão assimilar a uma gaveta. Então, a variável do tipo inteiro. Então, essa variável que eu vou chamar de número vai armazenar dentro aqui o conteúdo do tipo inteiro. Ah, essa variável aqui eu vou chamar de caractere. Então, dentro dessa variável aqui, eu vou armazenar só letras. Ah, essa variável aqui eu vou chamar de string. Então, dentro dessa variável, o conteúdo tem que ser palavras. Então, as variáveis eu vou criar para armazenar os conteúdos do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, do tipo string, que são as principais que a gente vai utilizar para fazer a linguagem em si. Então, que são variáveis? Eu posso chamar a variável com o nome de soma, posso chamar número 1, posso chamar número 2. Nesses exemplos aqui, eu tenho uma variável que eu dei o nome de login e eu tenho uma variável que eu dei o nome de senha. Diferente do operador matemático, que é igual, na linguagem C, esse sinal aqui a gente vai chamar de sinal de atribuição. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a soma desses dois números eu vou atribuir dentro dessa variável que eu chamo de soma. O nome, esse nome aqui que está entre aspas, eu vou armazenar dentro dessa variável que eu dei o nome de login. E a senha que eu coloquei aqui, esse conteúdo eu vou armazenar dentro dessa variável senha. Então, vocês vão criar as variáveis. Quais as regras que vocês têm que lembrar para criar as variáveis? As variáveis não podem iniciar com números, não podem possuir espaços em brancos e não podem ter palavras reservadas. Tirando isso, vocês podem criar as variáveis como vocês quiserem. O que a gente pede, ou melhor, sugere é que vocês utilizam variáveis que sejam mais perto do que vocês vão armazenar. O que é isso? Não tem como, vou criar uma variável com o nome banana? Posso criar uma variável com o nome banana, mas qual o sentido que vai ter para mim na hora que eu for corrigir um programa? O que essa banana vai armazenar? Então, a gente pede que vocês criem variáveis que sejam mais perto do conteúdo, que sejam similares aos conteúdos que vocês vão utilizar. Lembrando que o underline é considerado letra, por isso que vocês podem utilizar, mas caracteres especiais não. Então, asterisco, barra, dois pontos, aí vocês não podem utilizar para a criação de variáveis. Então, aqui está um exemplo de como vocês podem criar as variáveis. Seja com nome maiúsculo ou minúsculo, seja com números. O que eu não posso é começar a variável com número. O que eu não posso é usar caracteres, ponto. Eu não posso começar com caracteres especiais. Deixa eu pôr isso aqui. Nem porcentagem, nem espaço. Tirando isso, vocês podem criar o nome das variáveis conforme vocês quiserem. Então, lembrando que quanto mais perto do conteúdo que vocês armazenaram, então, do que está pedindo, é mais fácil vocês identificarem depois, na hora que forem corrigir os erros, tá? Se tiver alguns erros. Então, a variável, sempre vocês vão declarar o tipo,
o tipo e o nome da variável. Então, tipo inteiro, nome da variável. Tipo real, que é float, nome da variável. Tipo caractere, o nome da variável. Então, é assim que vocês vão declarar. Lembrando que a diferença de inteiro para float é que aqui vocês têm casas decimais. Então, no float, eu posso utilizar... Posso não, eu utilizo casas decimais. Então, vamos supor, se lá no meu algoritmo pede para calcular salário, a melhor variável seria do tipo float. Se lá pede para me criar, calcular nota, melhor variável que eu tenho é do tipo float, porque aí eu posso utilizar a casa decimal. No número inteiro não tem como eu utilizar a casa decimal, é só números positivos ou negativos, inteiros. E aí eu vou falar de char, que é caractere, e a função de string, que é o que mais vocês têm dúvidas. Lembrando, essas palavras reservadas vocês não podem utilizar, né? If, void, char, então essas palavras aqui eu não posso criar variável dentro do meu algoritmo lá, porque são palavras reservadas. Então, tipos de variáveis. Eu vou me ater mais a caractere e string, porque é esses aqui que eu quero que vocês associem a diferença, tá? Inteiro e real, é só que inteiro vai ser números inteiros, positivos ou negativos, e real é porque vocês vão ter parte fracionária. Então, 6, que não é vírgula, né? No caso vai ser ponto, 50, 6,60. Números fracionados, decimais, vocês vão utilizar do tipo float. Então, vou passar aqui essa parte que eu quero ficar o tipo caractere. Então, vamos lá. Tipo caractere. Quando eu falar só caractere, gente, caractere é o nome da variável, e aí vocês vão lembrar que é uma posição somente, uma letra. E aí vocês vão apresentar sempre o aspas simples. Então, vamos supor, se eu quero lá no programa que eu desenvolver, que eu quero que o usuário indique se o sexo é feminino ou masculino. Aí eu vou utilizar uma variável do tipo caractere, que eu só preciso que ele indique uma letra, ou é F ou é N. Então, nesse caso aí, eu utilizo do tipo caractere, uma posição somente. Do tipo string, vocês vão utilizar o char, só que aí vocês vão colocar o nome da variável e o tamanho. Esse tamanho aqui é quantas posições eu vou reservar para escrever o nome ou da pessoa, ou da disciplina, ou do telefone, ou do endereço. Então, eu vou precisar de 20 posições, eu vou precisar de 8 posições, eu vou precisar de 50 posições. Então, vamos supor que eu preciso do nome que tenha no mínimo 60. Então, eu vou estabelecer que o tamanho aqui é 60. Outra diferença, as variáveis do tipo string aparecem sempre entre aspas duplas e não entre aspas simples, tá? Sempre aspas duplas. E aí tem uma animação aqui que você vai ver a diferença. Então, eu declarei aqui, ó, variável do tipo caractere, o nome da variável é ch, e declarei uma variável do tipo string, com o nome str, com 6 posições. Então, no primeiro exemplo, que eu tenho um caractere somente, eu só tenho uma posição. No caso da string, aí eu vou armazenar 6 espaços. Esse 6 aqui é esse tamanho que eu defini aqui dentro. Então, eu armazenei 6 espaços. Lembrando que as strings, vocês sempre vão começar a contar do zero. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Aqui embaixo eu declarei aqui, ó, que a variável caractere vai receber a letra D. Então, ó, entre aspas simples, vai receber a letra D. Então, eu estou dizendo que naquela posição lá, eu vou colocar a letra D. E aqui eu estou dizendo que o caractere vai receber do tipo a palavra Luiz. Então, aqui eu vou ter uma letra, e se eu disser que o caractere vai receber só Luiz,
que vai acontecer? Eu só vou preencher a primeira posição, porque as variáveis do tipo caractere só vão ter uma posição. Então, o restante da palavra Luiz, do nome Luiz, não vai ser preenchido. Já quando eu uso a string, não. O que vai acontecer? Como eu tenho 6 posições, significa dizer que o Luiz vai preencher as 4 primeiras posições. Precisei preencher tudo? Não, mas eu coloquei que até 6 caracteres, qualquer nome que a pessoa digitar entre 6 caracteres, vai estar atendendo aqui, vai estar preenchendo esse valor. Então, a diferença do caractere para o string é que o caractere você tem somente uma letra e representa por aspas simples. E a string você tem tamanho, você trabalha com tamanho. Então, vai ser nome, o tipo, que é do tipo char, só que vai ser o nome da variável, e aí vai ter o tamanho. Sempre que tiver essa estrutura aqui, eu vou chamar de string. E aí aqui, ó, quando eu representar o Luiz, então eu tenho 6 posições, contando de 0 até 5. Então, naquele exercício que eu falei para vocês, então na posição 0, cada posição vai ocupar uma letra. Então, quando vocês fizerem aquele exercício, que era para substituir a terceira posição, então eu ia contar posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Pela letra W, ele ia trocar onde está o Z pela letra que eu informei lá. Então, eu estou dizendo que na terceira posição, substitui o valor que está lá pela letra que eu disse. Por isso que eu coloquei a letra, entre aspas, simples. Então, a mesma coisa aqui. Eu quero que substitua Luiz, a primeira letra é L pela letra T. Então, em vez de ficar Luiz, vai ficar Luiz. Então, eu falei que na posição 0, iria substituir a letra L pela letra T. Então, foi isso que vocês fizeram no exercício. Só que eu disse que no exercício eu indiquei a posição, o nome da variável, a posição, e aí essa posição você ia substituir a letra que ocupa essa posição pela letra que vocês colocaram lá. Então, é assim que funciona. E aí a gente vai falar dos comandos básicos. Alguma dúvida aqui, gente, de string e caractere? Tranquilo? Professora, Diga. eu só Pode tenho uma falar. dúvida mesmo para poder pegar o nome via teclado. Aquela Não, pergunta que isso eu aí eu tinha vou fazer feito com sobre vocês. pegar o nome via teclado. Ah, Aham, beleza, nós obrigado. vamos fazer no algoritmo lá, tá? Os comandos básicos. Primeiro a gente vai ver o comando de atribuição, os comandos de saída e os comandos de entrada. Atribuição é o sinal que a gente chama de igual, agora vai receber o nome de atribuição. O que eu estou dizendo? Qualquer valor que eu colocar aqui, essa variável vai receber. Então, a variável nome vai receber esse valor. Então, quando eu pedi para vocês criarem o programa lá que era para printf seu nome, o nome que eu declarei lá, a variável vai responder com esse nome. Então, ele não está perguntando para você entrar pelo teclado, ele já vai atribuir o nome que você colocar. Então, quando eu atribuo, significa que a variável já entra com o valor. Não tem como eu fazer para ele pedir pelo teclado. Aí eu tenho que fazer de outra maneira que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. A mesma coisa, eu estou dizendo que preço vai receber esse valor. O que vocês têm que entender? Que eu posso dizer as variáveis, igual aqui, ó, total vai receber preço vezes quantidade. Ou então, lá no exemplo, eu disse que soma vai receber N1 mais N2. Então, essa variável vai receber o resultado dessa operação. Essa variável já vai receber o número que está aqui. Então, esse número aqui, quando eu chamar a variável, ele vai apresentar o número 5. Quando eu chamar a variável nome, ele vai apresentar esse nome Genoveva. Quando eu chamar a variável preço, ele vai apresentar esse valor aqui.
Quando eu chamar a variável total, aí ele vai apresentar o resultado dessa operação aqui. Aí, quais os valores? Aí, nesse caso aqui, os valores estão sendo entrados pelo teclado. Mesma coisa, quando eu chamar a variável imposto, ele vai pegar a variável que está lá, as informações que vai estar lá no total, e multiplicar por esses valores aqui. E vai te dar o resultado. Então, o comando de atribuição sempre vai ser o nome da variável, 2 pontos, e a expressão que vocês vão utilizar. Deixa eu só permitir aqui. É porque eu abro outra tela. Então, sempre que tiver igual, eu vou atribuir a essa variável esse valor aqui. Ou então, vou atribuir a essa variável essa conta aqui, essa operação, tá? Então, sempre igual atribuição. Quando for igual, igual, vocês vão utilizar 2 vezes essa expressão aqui, tá? E aí, a gente tem o printf. O printf, a função do printf, é o mesmo que vocês utilizaram o escreva lá para fazer os algoritmos. Então, a gente vai substituir a palavra escreva por printf. Então, onde tiver escreva, a gente vai colocar printf, entre aspas, e tudo que tiver dentro das aspas será impresso na tela. E aí, tem algumas formatações que vocês podem utilizar. Então, para incrementar o programa de vocês, para ficar esteticamente mais bonito, vocês têm essas opções aqui, ó. Retrocessa, que é para apagar, /N para criar nova linha, T para dar uma tabulação, aspas, aspas simples. Então, exemplo, se eu usar o B aqui, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a palavra OI, né? Retrocesso é o backspace que vocês conhecem do teclado aí. Quero apagar à esquerda de vocês, utilizo o backspace. No caso, /N, ele vai pular a linha. Ah, mas eu quero que ele pule a linha antes da palavra. Aí eu coloco /N aqui. Se eu coloco aqui, ele vai pular a linha depois que tiver o /N. Então, tudo que tiver depois, ele pula uma linha. Tabulação. O que ele vai tabular? Ah, eu quero que essa frase aqui viesse mais para cá. Nesse caso aqui, eu só estou separando o estou do U. Então, /T, ele vai jogar tudo para cá. Se eu colocar antes, né? No caso aqui, eu coloquei no meio, vai separar essa palavra dessa palavra. Aqui, para vocês colocarem as aspas. Então, para as aspas aparecer, eu coloco dentro /aspas. Se eu não usar essa estrutura aqui, essas aspas aqui não aparecem, que é as aspas padrão do printf. Mesma coisa. /0 aí, ele vai anular tudo que tiver depois. Aqui, ele vai, no caso, o //, ele só vai acrescentar a barra. Então, basicamente, essas ferramentas aqui é para você formatar o texto. Ah, eu quero que apareça a linha de baixo, ou então eu quero que dê um espaço entre as linhas, porque na hora que vocês forem fazendo, vocês vão ver que tem vezes que fica um colado no outro. Aí é só você dar printf, parênteses, né, entre aspas, /N, ele pula uma linha. Eu quero que ele pula de novo, /N, /N. Eu quero que ele tabula, /T. E é assim que vocês vão utilizar. Os que mais a gente utiliza é /N e /T, tá? Mas vocês podem utilizar os outros, depois vocês vão fazendo os testes aí, para vocês verem que funciona. Já os códigos de entrada e saída, esses aqui não, esses vocês vão utilizar muito. Principalmente quando vocês utilizarem scanf e o printf na saída, ou seja, que eu vou ler a informação. Então, se eu declarei a variável do tipo inteiro, eu tenho que utilizar %d. Se eu declarei do tipo real, eu tenho que utilizar o %f. Se eu declarei do tipo caractere, eu vou declarar com %c. Se eu declarei do tipo string, vocês vão utilizar %s. Se eu quero só colocar essa porcentagem na tela, aí eu duplico ele aqui. O que vocês vão utilizar mais são esses aqui, ó, string, caractere, float e inteiro. Sempre. Então, como é que vai ficar a estrutura? Se eu estou declarando, se eu quero que apareça a barra, nesse caso
aqui eu fiz 2 vezes para aparecer 2 porcentagens. Então, por cento, para aparecer um, por cento para aparecer o outro. Aqui a variável do tipo float, ele só vai representar o valor. Do tipo caractere. Então, onde está aqui, ó, caractere, entre aspas, simples, ele representou aqui, então, substitui esse valor por esse. Substitui esse valor aqui, essa formatação decimal aqui, por esse valor. Aqui, print S, porque é uma string. Então, eu quero que ponha, este é um exemplo. Então, onde está porcento %S, vai substituir por este. Aqui, porcento %S, para ele ler juros. Porcento %D, para ele ler o 10. E porcento, para ele pôr a porcentagem. Aqui, vou representar um caractere, uma string e o porcento. Então, 1%, porque eu pus 2 aqui, porcento C, porcento S. Então, o que ele fez? Porcento C ele substitui pelo C. Porcento S ele substitui pelo char. E porcento, porque eu pus 2 vezes aqui, ó. Então, quando eu quero colocar uma porcentagem na tela, replico 2 vezes. Sempre que for float, F. E aí tem um detalhe aqui. Vamos supor que eu quero que ele leia só uma casa decimal. Aí eu tenho que colocar aqui, porcento, ponto, 1F. Aí ele lê somente uma casa decimal. Quando o valor é grande, vamos supor, eu pus para calcular o salário, aí apareceu um monte de dízima, né? Um monte de 77777. Aí, se eu quero formatar, eu venho aqui e coloco. Eu quero que ele leia uma casa decimal depois do ponto. Então, eu ponho ponto 1F. Quero que ele leia 2 casas decimais depois do ponto. Ponto 2F. Aqui eu não fiz porque eu já disse o número. Não pedi para ele ler. Mas aí, na hora que a gente for fazer os testes lá, eu mostro como é que vocês vão colocar. Um caractere. Então, do tipo string, ele vai imprimir D. E printf, porcento D, ele vai ler o decimal. Porcento caractere, ele vai transformar isso aqui na tabela ASCII, que vai dar a letra D. Então, quando vocês forem utilizar esses códigos aqui, é para gravar as variáveis. Então, porcento D inteiro, porcento F float, caractere e string. Essas são as que vocês vão utilizar sempre no printf, quando vocês forem chamar a variável, e no scanf, quando vocês forem ler as variáveis, tá? E aí, aqui, a gente vai falar do scanf. O scanf tem a função do leia, que vocês utilizaram lá no algoritmo. Então, como é que vocês vão escrever? Scanf, entre as porcentagens. Vai colocar porcento, o tipo, entre aspas, vírgula, e comercial e o nome da variável. Então, se eu chamei a variável lá de número, porcento D, para representar que é inteiro, e comercial, número. Porcento C, se for caractere, e comercial, CH. Porcento F, se for do tipo float. Aqui eu pus 3% F, porque eu tenho uma nota 1, a nota 2 e a nota 3. Então, primeiro F, que o float para a nota 1, segundo para a nota 2, terceiro para a nota 3. String, eu utilizo scanf? Não. Para string, vocês vão utilizar o comando gets. Então, só vou utilizar scanf para ler inteiros, para ler caractere, ou para ler do tipo real, que é float. Para string, a gente vai utilizar outra formatação. Então, aqui um exemplo, declarei um inteiro, uma variável x do tipo inteiro, pedi para digitar um número, scanf, porcento D, porque é decimal, que é inteiro, e comercial, e a variável x. Quando eu for printar na tela, o número digitado foi porcento D, porque é do tipo inteiro, e chama a variável. Quando eu vou chamar a variável tem que estar fora da estrutura do print, do aspas. Aspas é o que vai ser impresso lá. O que ele vai fazer?
O valor que tiver dentro do X, ele vai escrever aqui. Tá? Então, vai ser assim que vai funcionar. Eu vou passar aqui, porque eu vou fazer com vocês, eu acho mais interessante. Para string, então, no string, vocês vão utilizar o comando chamado gets e vai chamar o nome da variável. Então, quando vocês estiverem trabalhando com string, que é char, nome da variável, tamanho, vocês vão chamar a variável por gets e não por scanf, tá? Não vai utilizar o scanf. Aí aqui ele traz um exemplo do tipo string, e aí vocês vão só usar o gets. E aí vamos falar dos operadores. Os operadores que vocês conhecem, somar, subtrair, multiplicar, divisão, e tem o resto da divisão. Para que eu uso esse sinal chamado de mod, que é o mesmo da porcentagem? Quando eu quero o resto da divisão. Então, vamos supor, se eu pedisse para vocês criarem um algoritmo que leia, que me dê se o número é par ou ímpar. Como é que eu vou saber se o número é par ou ímpar? Se o resultado for zero, se o resultado da divisão for zero, ele é par. Se o resultado for diferente de zero, ele é ímpar. Então, nesse caso, eu preciso utilizar esse sinal aqui, porque eu só quero pegar o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a zero, eu digo que é número par. Se for diferente de zero, eu digo que é número ímpar. Então, eu vou utilizar esse resto da divisão nessas estruturas aqui. Incremento e decremento a gente vai utilizar mais quando tiver nas estruturas de decisão. Os operadores, e aí maior, maior igual, menor, menor igual, igual, que agora vocês vão representar assim, e diferente. E aí vocês têm os operadores lógicos, lembrando lá da lógica matemática que a gente fez. Quando o operador é e, só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Quando o operador é ou, só é falso quando tudo for falso. E quando eu tenho negação, se o valor que tiver lá verdadeiro, vira falso, e o valor que é falso vira verdadeiro. Tá? Então, esses são os operadores lógicos. Quando que a gente vai utilizar mais isso aqui? Quando a gente estiver nas estruturas de decisão e repetição. E aí, as expressões abreviadas que a gente vai ver. Então, quando eu tenho x mais 1, eu posso representar dessa maneira, x mais. Mesma coisa, se eu tiver menos, menos duas vezes. Se eu tiver x mais k, posso representar dessa maneira. Quando a gente vai utilizar, inicialmente agora, vocês não têm contador, então quase a gente não vai utilizar isso aqui, que os exercícios estão bem mais tranquilos. Quando a gente tiver a estrutura de repetição de decisão, aí sim vocês vão incrementar, precisar adicionar, aí vocês vão utilizar essa estrutura aqui. E aí vamos para o que interessa, que é fazer os exercícios. Alguma dúvida aqui, gente? Que eu preferi não ficar falando desses exemplos, porque eu quero fazer com vocês. E aí eu acho que fica mais fácil. Alguma dúvida aqui? Para a gente, antes de passar para o exercício e para o compilador? Acho que não, professor. Pelo Pessoal? menos eu não fiquei com dúvida, não. Melhor você fazer, professora. Então, vamos passar para os exercícios, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer lá com vocês. Espera aí. Deixa eu só mudar a tela aqui.
Vocês estão vendo a tela aí do editor de texto? Sim. Sim. Tá. Só um instante que eu vou pôr meu cachorro para fora aqui. Então, vamos lá. Então, esses exercícios aqui foram os exercícios que eu passei naquela primeira semana, que eu pedi para vocês fazerem os algoritmos. A gente vai fazer na estrutura, e aí eu vou fazer no compilador na internet, porque o deve ser, ele não reproduz pelo Google Meet. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui está a estrutura que vocês fizeram em Portugal. Mais ou menos seria essa a estrutura. Pedir para fazer o algoritmo que leia o valor e exiba a metade dele. Então, primeira coisa. Na estrutura C, vocês vão precisar incluir a biblioteca. Então, sempre vocês vão começar pela biblioteca. Essa biblioteca aqui já funciona para a gente, que é a biblioteca de entrada e saída. Então, os valores que a gente vai utilizar, não vou precisar de nenhuma outra biblioteca por enquanto. Vou chamar a estrutura, eu posso usar o int, mas se eu também não quiser usar a estrutura do int, só usar o main, eu posso usar também, tá? Ele não vai dar erro por causa disso. E aí eu vou ter que usar as chaves para abrir, que vai ser meu início. E aí vou usar as chaves para fechar, que vai ser meu final. E aí eu vou chamar o return para dar um valor. Então, a estrutura do meu programa vai ficar assim, tudo minúsculo, né? Mas na hora que eu digitar no compilador lá, vai sair minúsculo. Então, sempre vocês vão declarar biblioteca, função principal, que é a main, abrir chaves, que corresponde ao início do programa aqui, fechar chaves, que representa o fim, e aqui vocês vão colocar o return, para ele retornar um valor. Então, basicamente, vai ter essa estrutura aqui. Depois, em vez de declarar as variáveis, como a gente fez na estrutura de Portugal e do visual, G lá do visual, que vocês declaram antes do início, no caso da linguagem C, vocês vão declarar dentro das chaves, tá? Então, vocês vão colocar aqui dentro. Então, vou declarar a variável aqui. Primeiro eu declaro a variável e depois eu declaro os nomes das variáveis. Então, se eu tenho variáveis iguais, do mesmo tipo, eu posso declarar na mesma linha. Então, valor metade, ponto e vírgula, nesse caso, ponto e vírgula é obrigatório. Então, já declarei essas variáveis aqui, ó, do tipo real, float, valor, metade. Agora, vou vir para o escreva. Vou utilizar aqui, no caso, printf, que substitui o escreva, entre aspas, aí vou colocar, digite o valor. Se eu fizer assim, quando eu for digitar, o cursor vai ficar bem pregado.
Se eu quiser, eu posso dar um espaço aqui, posso dar 2 pontos. O que tiver entre essas aspas aqui é o que vai ser impresso lá na tela do usuário. Depois disso, o lay aqui vai virar, nesse caso, como eu estou trabalhando com float real, o layer vai virar o scanf, e aí eu vou colocar, entre aspas, porcento. O tipo de variável que eu estou trabalhando é float, então eu vou usar o porcento %F. Se fosse inteiro, eu iria utilizar porcento %D. Se fosse caractere, eu iria utilizar porcento %C. Se fosse do tipo string, quando eu for ler, eu vou utilizar o gets. Mas se fosse no printf, eu ia printar utilizando porcento %S. Vírgula, e comercial. Aí aqui eu vou chamar a variável. Então, eu dei o nome de valor aqui, eu repito aqui, valor. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, eu já fiz o escreva e o leia. A operação. Metade, recebe, vou trocar esse sinal aqui, por igual, recebe quem? A variável valor, dividido por 2, ponto e vírgula. E agora eu vou escrever o escreva de novo, que eu vou utilizar o print F. Aí eu vou, entre aspas, vou colocar a metade de um número. Não vou colocar acento, porque lá os compiladores não leem acento, a não ser que você declare uma biblioteca. Aqui dentro, vou declarar o tipo, porcento %F. E aqui eu vou dizer que é para ele escrever a metade. Então, quando eu chamo a variável tem que ficar fora das aspas. Então, a metade de um número vai aparecer essa frase lá. Porcento %F, ele vai pegar o valor que está dentro de metade e substituir aqui. Ponto e vírgula. Pronto, já está. Esse algoritmo eu vou escrever dessa forma aqui. Professora. Eu vou copiar para lá, mas vai dar erro. E aí eu... Oi. Ali no último printf. Pode falar. No último printf. Antes de eu ir para o compilador. No último printf, lá na metade, quando a gente escreve na metade, por último, a gente precisa colocar o E comercial. Não, você só vai usar o E comercial quando você utilizar o scanf. Assim, somente com o scanf. O E comercial você só vai utilizar quando você usar o scanf. Só o scanf. Quando você for printar na tela e que você vai pegar o resultado, aí sim você vai usar o porcento %F, ou porcento %C, ou porcento %S. Mas o E comercial somente quando você utilizar o scanf. Que vai ser nos casos do int, do float e do caractere. Só nesses 3 casos. No caso da string, a gente vai utilizar a palavra gets, não vai utilizar a palavra scanf. Somente nesses 3 casos. Eu vou copiar aqui rapidinho, só que quando eu jogar lá, o que acontece? O dev C++, ele não... Quando eu uso o Google Meet, eu abro ele, mas para vocês aparece preto. Então, para resolver esse problema, eu vou usar um compilador online, tá? Espera só um pouquinho. Que eu vou disponibilizar para vocês isso na 4ª semana. Que agora eu quero que vocês treinem primeiro. Quem já está utilizando, sem problema. Espera só um pouquinho que eu já... Esse é um compilador online, tá? Eu vou dizer aqui que eu vou compilar em C. Ele já traz a estrutura, então ele já traz a biblioteca, a função main e o printf. Só que aí eu vou substituir aqui.
Só que quando eu substituir aqui, ele vai dar erro, porque ele não copia igualzinho. Então, eu só vou substituir aqui. Ele não copia as aspas. Não lê. Se vocês utilizarem o dev, não. Dev, do jeito que vocês copiarem, ele leva para lá. E que vocês vão ver que isso acontece no dev, mas eu acho que fica azul lá, se não me engano. O que você digita, entre aspas, lá fica em azul, se não me engano. Então, declarei as variáveis, usei o printf para digitar o valor, o layer vai virar o scanf, aqui ele vai fazer a operação, vai pegar o valor que eu digitar aqui e dividir por 2, e aqui ele vai apresentar o resultado. Vamos compilar. Então, tá vendo que o cursor tá bem coladinho? É porque aqui, ó, vou dar um stop aqui para ele parar. Vou dar um espaço aqui em cima. Aí ele já separa o cursor. Se eu quiser colocar 2 pontos, se eu colocar o barra N aqui, aí ele vai pular para cá. Se eu colocar aqui barra... tem que dar um stop aqui, peraí, porque ele tá compilando. Se eu der aqui, ó, barra T, ele vai tabular. Aí eu vou digitar o valor que eu quiser. 100, quando eu executar, ó, ele vai dar metade do número, vai ser 50,000. Se eu quiser que ele tire, que ele só leia uma casa decimal, eu venho aqui, dá um stop aqui. Compilador. Eu venho aqui, ó, ponto 1. Aí ele vai ler uma casa decimal somente. Aí ele vai ler uma casa decimal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o valor que eu digitar e aí vai imprimir o resultado. Então, vai pegar o valor que eu digitar aqui e dividir por 2. Como eu estou trabalhando com float, eu posso colocar número fracionado aqui que ele vai funcionar. Se eu trabalhasse com inteiro, não. Aí teria que ser 10, 15, 20, 25, 30, 35, algum número inteiro. Mas como eu estou trabalhando com float, aí ele vai colocar os números aqui. Se eu quiser que essa metade aqui, ó, a resposta, apareça mais embaixo, é só vir aqui, ó, printf, aí eu coloco barra N. Aí ele pula uma linha. Ponto e vírgula. Aí ele já vai pular uma linha. Se eu quero que ele pula duas, barra N de novo aqui. Barra N, barra N. Se eu quero que ele tabula, eu venho aqui e coloco barra T, antes da palavra. Então, essas são as variáveis que a gente já utilizou. Variável do tipo float. E aí a gente vai escrever só o valor
que é para a pessoa entrar, e a metade. O outro exemplo que vocês fizeram lá, deixa eu já fazer o que vocês fizeram lá. O do exercício dessa semana era para vocês escreverem o nome de vocês com printf. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam digitar a biblioteca, a função principal, o intman, e aí eu dei a dica lá, printf, barra, entre aspas, %s, porque é do tipo string, e aí coloquei para vocês digitarem o nome. Então, era só para vocês virem aqui, printf, entre aspas. O nome de vocês, né? Então, eu poderia colocar meu nome, vamos supor, Carla. Tudo que tiver entre as aspas aqui, ele vai imprimir na tela. Então, quando eu coloquei meu nome é X, era só para vocês entrarem, digitar. Então, quando eu compilar aqui, ó, ele vai dar o resultado, o nome de vocês. Precisei entrar com scanf? Não, porque ele não está lendo nenhum valor. Precisei entrar com aqueles %s? Não, porque eu não declarei nenhuma variável. Aí eu não declarei variável nenhuma. Eu só escrevi na tela. Só isso. Então, os exercícios dessa semana, se não me engano, o exercício 1, só para printar na tela. Os valores que estão na tela lá. Então, nesse caso aqui, do nome, era só vocês colocarem printf e substituir onde estava escrito meu nome pelo nome de vocês. Aí ele vai printar o nome de vocês. Esse era o primeiro exemplo lá. Vamos para o segundo exemplo, que eu acho que é onde quase todo mundo teve dúvidas. No segundo exemplo, vou até fazer aqui um comentário. O segundo exemplo é para vocês trabalharem com a variável char, nome. Aí aqui dentro, vocês tinham tamanho, sinal de atribuição, e aí vocês teriam aqui o nome de vocês. Então, qual a diferença? Aqui vocês já estão trabalhando com uma variável. Então, vocês teriam que utilizar lá o %s. Precisaria, você já está declarando, você está falando que o nome que você digitar aqui, ó, vai ser atribuído a essa variável. Vou chamar a variável de outro nome para vocês verem que eu vou dizer, ó, char, valor, vou chamar de valor. Que tamanho é esse? A quantidade de caracteres que eu vou digitar. Então, o nome que eu quero que a pessoa digite é com 20 linhas, 20 caracteres, 30 caracteres, 40 caracteres, é aqui que eu vou definir. É 7 caracteres. Só que quando eu atribuo, quando eu uso o sinal de igual, ele não está recebendo do teclado. Eu estou dizendo que ele vai receber o valor que eu disser aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, o mesmo exemplo lá, vamos usar um exemplo diferente. Se eu disser lá, Miriam, quando eu disser aqui, ó, printf, %s, por que eu tenho que declarar o %s agora? Porque eu estou declarando uma variável. Mas eu não estou recebendo o teclado, então não preciso usar o get. %s, fecho aspas, vírgula. Aí eu vou chamar o valor. Então, o que ele vai fazer? %s, porque eu declarei uma variável do tipo string. O que ele vai imprimir? O que tiver armazenado dentro de valor.
que está armazenado dentro de valor? O que é para ele armazenado dentro de valor? Esse valor que eu estou dizendo aqui, que é milha. Então, quando eu printar na tela aqui, ó, ponto e vírgula. Quando eu printar aqui na tela, ele vai printar o meu nome. Se eu quisesse aqui a colocar meu nome, sem problema nenhum. Ele só vai acrescentar lá e vai colocar meu nome é Miriam. Então, o que eu fiz? Eu já atribuí um valor para essa minha variável. Certo? Então, esse aqui é o segundo exemplo que vocês fizeram lá. Tranquilo aqui, gente? Eu vou mostrar primeiro todos os exemplos, depois eu venho aqui e faço as alterações que vocês querem ver, que é quando você pegar o usuário lá. Então, era assim que vocês iam fazer. Char, o nome, declarar o tamanho e o nome que vocês querem que atribua lá. Então, esse aqui foi o exercício letra B. E aí, a letra C, a única diferença que eu pedi para vocês fazerem, eu vou mudar aqui, porque eu quero comentar mais alguma coisa aqui, era vocês colocarem aqui a variável aqui, ó, na posição 3, atribuo o valor W, a letra W. Vou fechar aqui o comentário. Vou fechar o comentário aqui, ó. Então, quando eu quero fazer o comentário com mais de uma linha, barra, asterisco, barra, asterisco. Tudo que tiver entre o comentário, ele não vai executar. Então, vou dizer, char valor 20, vou mudar aqui para outro nome. Só que agora eu vou dizer o quê? A variável aqui minha, eu mudei, eu chamei de valor. Então, aqui eu vou dizer que valor na posição 3. Lembrando que o vetor vai contar a partir do 0. Então, o M vai ser a posição 0, o A vai ser a posição 1, o R vai ser a posição 2, o C vai ser a posição 3. Não, 0, 1, 2, 3. O C vai ser a posição 3. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai substituir pela letra que eu quiser. Podia ser R, podia ser C, podia ser R, podia ser C, podia ser qualquer letra. Aqui continuaria a mesma coisa. Meu nome, ou então só %S, e aí o valor. E aí, quando eu executo, eu esqueci algum vírgula, ponto e vírgula. Aí, o que ele vai fazer? Na terceira posição, não terceira letra, terceira posição, então, 0, 1, 2, 3. Na terceira posição, ele substitui a letra que está lá por W. Se eu quisesse, nesse caso, que aparecesse o nome antes e o nome trocado, aí o ideal é que vocês criassem um printf aqui, ó. Uma das sugestões era vocês criarem aqui, ó. Esqueci algum ponto e vírgula? Vamos deixar a variável valor.
Só que ficou embolado, né? Era só eu vir aqui, ó. Aí, meu nome, corretamente, o nome trocado. Então, com printf, tem como eu escrever o nome antes ou o nome depois. Ou então, vocês poderiam também... nesse caso, não daria para vocês escreverem numa linha só, porque as variáveis são as mesmas. Então, ele vai substituir... Se você escrever meu nome é %s, com a quarta letra trocada por %s, aí e declarar as variáveis, ele vai repetir o mesmo, porque a variável é a mesma, valor. Então, ele só ia colocar essa daqui, ó. Então, nesse caso aqui, vocês poderiam colocar um printf e um printf. Só que lá no exercício nem precisaria. A única coisa que vocês iriam fazer é declarar a variável e atribuir um valor para ela, dizer que essa variável na posição 3, vocês iriam substituir por essa letra, e aí caracteres, as aspas é simples, porque é um caractere, e aí pode ser qualquer caractere. E aí, por último, escrever esse variável. Então, print s, %s, porque é do tipo string, e aqui o nome da variável. Eu chamei valor, porque eu criei a variável com o nome do valor. Se fosse uma variável com o nome curso, eu chamaria curso. Se fosse disciplina, disciplina. O nome da variável que eu criei aqui é o nome da variável que eu vou chamar aqui. Então, tipo, nome da variável, tamanho. Certo? Aqui ficou claro, gente? Sim, professor. Pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou só mudar aqui para vocês verem o exemplo de como você digita o dado, tá? Vou apagar aqui, ó. Em vez de você entrar com a variável, você digitar, pedir uma variável. Então, a primeira coisa, vou declarar a variável, vou dizer que é nome, tamanho, ponto e vírgula. Então, declarei a variável do tipo string. Char, nome, tamanho. Agora eu vou entrar com printf. Para que o printf? Para escrever na tela, porque agora eu vou pedir para o usuário informar. Então, vou dizer, informe seu nome, ou nome, do jeito que vocês preferirem. Vou dar um espaço aqui para o cursor não ficar pregado. Ponto e vírgula. Só que como eu estou utilizando string, eu não vou utilizar o scanf. Eu vou utilizar o gets e o nome da variável. Esse compilador vai dar um errozinho aqui, mas ele executa, tá? Então, eu vou usar o gets e vou chamar o nome da variável. A variável diz que é nome, vou chamar nome. Então, até aqui, o que ele vai fazer? Vai imprimir seu nome na tela, vai pedir para o usuário digitar o nome, e aí vai armazenar o nome dentro dessa variável aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que nome, na posição, vamos supor que na posição 10. Aí eu tenho que digitar um nome muito grande. Na posição 5, ele vai trocar pela letra E, vamos supor. Aí eu vou escrever porcento S, aspas, porcento S, vírgula. Aí eu chamo a variável.
Então, aqui, ó. Informe seu nome. Você vai dizer seu nome. Aí ele vai informar seu nome trocando a quinta posição pela letra que eu informei. Então, se eu quero receber o nome, eu não atribuo. Eu só declaro a variável, já o nome da variável, o tamanho. Aí eu tenho que usar o printf que eu escreva para receber o nome. E aí ele vai receber o nome, vai armazenar na variável. Aí lembrando que quando vocês estiverem trabalhando com string, vocês vão utilizar o gets. Aí eu estou dizendo que nome na posição 5, então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai trocar a letra que tiver lá no nome pela letra que eu informei. E aí vai printar na tela o nome, que nada mais é a variável que eu declarei aqui. Ó. Então, o que o usuário... Então, a única diferença que a gente fez dos exercícios é que aqui eu já declarava quem é esse nome. E aqui não, eu estou pedindo para informar o nome. Então, chair, nome e o tamanho. Sempre que for nomes, disciplina, curso, religião, o que for que é para digitar em formato de palavras que tenha mais de um caractere, vocês vão utilizar o string. Aí vão utilizar a função gets. Tá? A função gets. E não a função scanf. O scanf você vai utilizar para um caractere. Então, é assim que vocês vão fazer. Então, os 3 exercícios era para vocês fazerem nessa estrutura. Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo. Pessoal? Tá, aí eu vou aproveitar e vou fazer os outros exercícios. Deixa eu só pegar aqui. O que era? Lembrando que esses exercícios que eu tô falando são esses 3 últimos que eu corrigi, foi referente à última tarefa que vocês fizeram, tá? E os anteriores foi aquela semana, se não me engano, os exercícios da semana 1. Que os gabaritos já estão disponíveis e dessa semana passada eu vou disponibilizar a partir de amanhã. E lembrando que ainda não enviou, envie, mesmo que não tiver feito todos os exercícios, para computar a presença de vocês, tá? Da semana passada, até hoje, vocês têm que mandar. Então, vamos lá. Ele pede para fazer um algoritmo que leia 3 valores e exiba a soma destes. Então, a biblioteca já está declarada, a função main já está declarada, as chaves de início e final e o return. Então, já estão declarados, eu não vou declarar novamente, mas se vocês forem fazer lá no dev, vocês têm que declarar tudo, tá? Se for fazer no canetão, tem que declarar tudo para vocês já memorizarem que isso aí vocês vão fazer sempre. Aí eu vou declarar as variáveis. Posso dizer que a variável do tipo float, eu posso dizer que a variável do tipo inteiro, né? Nessa opção aí, posso utilizar das duas maneiras. Vou dizer que é do tipo inteiro, vou dizer que é N1, N2, N3, e vou dizer que eu tenho uma variável chamada soma, que é para armazenar a soma desses 3 valores. Declarei as variáveis, agora eu vou usar o escreva para escrever na tela. Se eu quisesse iniciar as variáveis, eu poderia vir aqui, ó, N1 recebe 5. Recebe 5. N2 recebe o número. Só que como ele pediu para ler 3 valores, aí é para entrar via teclado. Então, printf. Vou fazer tudo de uma vez, mas eu poderia fazer... Digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o terceiro número.
Eu vou fazer das duas maneiras para vocês. Digite os números. 1, 2 e 3. Vocês vão saber que tem que digitar 3 números. Ponto e vírgula. Vou usar o leia. Scanf. Porcento. Se eu estou usando o tipo inteiro, vou usar porcento D. Repito, porcento D. Repito, porcento D. Por que eu tenho que repetir isso? Porque eu tenho 3 variáveis, N1, N2, N3. Eu estou fazendo tudo na mesma linha, mas se eu fizesse uma linha para cada um, eu tinha que digitar. Digite o primeiro número, scanf, porcento D, N1. Depois, digite o segundo número, scanf, porcento D, recebe N2. E assim sucessivamente. E a mesma coisa, vou dizer, vírgula, E comercial, N1, vírgula, E comercial. E comercial, N2, vírgula, E comercial, N3. São meus 3 números. Agora eu vou usar a variável soma, recebe N1 mais N2 mais N3. Como eu não estou utilizando variáveis diferentes, né? Não estou dividindo, nem multiplicando, eu não tenho ordem de precedência, eu não preciso do parênteses. Aí eu vou escrever printf, a soma dos números, é 3 pontos, porcento D, vírgula, soma. Porcento D, porque eu só vou pegar o resultado aqui da soma. Então, porcento D, soma. Aí vai aparecer para digitar os 3 números. Então, vou digitar 10. Acho que não vai aceitar a vírgula aqui. Não, leu separado. Só pôr os números. Vinte, 30, 60. Para ficar bonitinho, era só eu fazer uma linha para cá. Printf, digite o número 1, scanf, leia o primeiro número. Printf, leia o segundo número. Scanf, leia o segundo número. E assim, sucessivamente. Aí o resultado sempre vai ser a soma dos 3 valores. Então, aqui eu trabalhei com valor inteiro. Declarei as variáveis. Depois, escrevi na tela, li as variáveis, fiz a soma e imprimi os valores N1, N2, N3 e exiba a soma desses. Criei uma variável soma para somar N1, N2 e N3. Fiz isso, os valores que eu digitar aqui, ele vai apresentar o somatório aqui. A mesma coisa, eu quero dar espaço, é só vir aqui, ó, printf, porcento n, barra n, barra n. Se eu quiser dar 2 espaços, ponto e vírgula. Aí ele vai aparecer lá embaixo, vai dar os 2 espaços. Então, esse aqui era o que era para vocês fazerem, que leia 3 valores e exiba a soma destes. Alguma dúvida nesse, gente? Que eu vou
Se não tiver, eu vou fazer o outro. Babi, você disse que está boiando. Qual que você quer que explica de novo? Vou explicar de novo esse aqui e vocês falam qual que eu quero que vocês querem que faça ou que explique. Então, o que era o objetivo do algoritmo? Leia 3 valores e exiba a soma deles. Então, eu vou ler 3 informações. Então, criei uma variável chamada N1 para receber o primeiro valor. Se eu quisesse pôr aqui, ó, V1, minha primeira variável, V2, minha segunda variável, V3, minha terceira variável, sem problema nenhum. Então, vou separar aqui para ficar mais. Vocês verem que tem. Fazer um por um para ficar mais claro. Então, vou colocar aqui, ó. Digite o primeiro valor. Tá. Ponto e vírgula. Então, o que eu estou pedindo? Para o usuário entrar com esse valor aqui, ó. Aí eu tenho que falar qual valor que é para ele entrar. Então, sempre que eu usar o printf, se o dado for do tipo inteiro, caractere ou float, para ler o dado, eu preciso declarar via scanf. Eu tenho que utilizar o layer. Então, eu vou dizer scanf, porcento. Qual que é a variável, né, do tipo inteiro? Então, eu tenho que utilizar o porcento de vírgula e comercial, e aí eu vou chamar a variável. Essa estrutura vai mudar? A estrutura básica não, gente. Aspas, porcento e o nome da variável. O e o nome da variável vai ser para todos. Então, sempre que usar o scanf, porcento, aí a variável, o tipo. Se for inteiro, D. Se for float, F. Se for caractere, C. Então, vai ter que usar essa estrutura. E a estrutura é essa, não vai modificar. Vocês só vão atualizar conforme o algoritmo que vocês forem utilizando. Mas a estrutura é essa. Ponto e vírgula. Se eu parar aqui, eu só vou receber um valor. Só que eu preciso receber o V2 e o V3. Então, faço de novo. Printf. Agora é porque eu desmembrei. Digite o segundo valor. Ponto e vírgula. Uso o scanf. Abro aspas. Porcento de, que é inteiro. Depois das aspas, vírgula e comercial. E vou chamar a segunda variável, que é V2. F. Digite o terceiro valor. Aí vocês vão usar scanf, porcento de, vírgula, e comercial, V3. Vou tirar o printf aqui só para vocês verem. Se eu executar aqui, ó, ele funciona. Quer dizer, era para funcionar. A ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula e a variável que eu digitei em maiúsculo.
Ele vai aparecer para me digitar o primeiro valor. Vou dar 10. Dou Enter, ele vai pedir o segundo valor. Ele vai me pedir o terceiro valor. Só que aí ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu não pedi para ele fazer cálculo nenhum. Só pedi só para ler os valores. Então, essas linhas que a gente fez aqui, ó, digite o primeiro valor, é para ele digitar o primeiro valor, receber o primeiro valor. Fazer o segundo valor, receber o segundo valor. Fazer o terceiro valor e receber o terceiro valor. Mas o resultado, ele não vai imprimir nada. Ele só vai pedir os valores. Então, por isso que eu criei uma variável chamada soma. Para quê? Para somar esses 3 valores. Porque é isso que vai me pedir no exercício. Exiba a soma destes. Então, aí, o que eu fiz? Criei uma variável chamada soma. Então, todas as variáveis que eu vou utilizar dentro do meu programa têm que estar declaradas no início. Então, não adianta, vamos supor, então, todas as variáveis que eu for utilizar, eu tenho que declarar antes. Declaro aqui e depois utilizo dentro do corpo do meu programa. Aí eu vou dizer que soma, o que ele vai somar? N1 mais N2 mais N3, ponto e vírgula. Se eu executar aqui, o que ele vai fazer? Ah, tá. Vocês me deixam digitar errado. É V, nem para me salvarem. V1, V2, V3. Porque eu declarei aqui V1, V2, V3. O que ele vai fazer até agora? Vai primeiro pedir o primeiro valor. Vai me pedir o segundo valor. E vai me pedir o terceiro valor. Será que ele vai imprimir na tela? Não, porque eu não pedi para ele imprimir. Eu só pedi para ele fazer o quê? A operação. Então, por isso que depois daqui, eu preciso dizer, ó, printf, a soma, ou o total, se vocês preferirem. Aí eu digo, porcento de vírgula. Aí eu vou chamar, quem que eu vou chamar agora? O resultado. Se eu quisesse, em vez de usar a palavra soma, usar total aqui, sem problema nenhum. Usar total ou resto, o que eu usar aqui é o que eu vou chamar aqui. Então, eu vou dizer que ele vai chamar agora soma. Ponto e vírgula, aí eu executo de novo. Quando eu executar novamente, aqui é porque está colado, né? Vou parar aqui, para ficar mais bonitinho. Dá um espaço aqui. Não, o cursor fica colado lá. Eu vou digitar o valor. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores aqui, ó. 45 mais 43. E somar mais 4. Que vai dar 92. Então, agora, além de pegar os valores, eu somei os valores e o resultado eu printei na tela. Então, se eu não colocar esse printf aqui, ó, não vai aparecer o resultado da soma. Mesma coisa, eu coloquei o printf para digitar os valores para o usuário digitar. Se eu não digitar essa primeira parte aqui, ele não sabe o que vai digitar. Então, essa primeira parte aqui é como se fosse a entrada dos meus dados. Lembra lá no algoritmo? Entrei com os dados. Que dados? Primeiro valor, segundo valor e o terceiro valor. Aqui eu fiz o quê? O processamento. Eu fiz a soma de todas as variáveis que eu utilizei. E aqui eu tenho a saída, que é o resultado da minha operação. Ficou mais claro, gente?
Pessoal? Perguntas? Ficou mais claro? Ficou, professora. Mais alguma dúvida desse exercício? Vamos fazer só mais um, aí eu libero vocês. Professora, Oi, até que hora, pode até falar. que horas que é mesmo o exercício da semana passada? Que pode enviar? Eu ampliei o horário, acho que, se não me engano, pode. Quer ver? Deixa eu olhar aqui que eu já te falo. Tá bom. Mas eu ampliei o horário lá, seria até às 19 horas, mas se não me engano eu coloquei até às 11. Tá Mas... bom. Espera aí que eu olho aqui e te falo. E aí amanhã eu disponibilizo o gabarito para vocês. Hoje até às 11 horas. Tá bom então, obrigado. Alguma dúvida, gente? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Vocês querem que faz mais algum? Quer que faz algum exemplo? Tem alguma dúvida? Seria bom, professora, fazer mais um exemplo. Então vamos fazer. Vou pegar o exemplo que vocês fizeram lá, da distância lá. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Que aí eu pedi aqui para mim. Mesmo. Então, aqui, ó. Aqui. Declarar a biblioteca. Ele pede para você escrever um algoritmo para calcular o consumo médio de um automóvel, medida em quilômetros por litro. Dados que são conhecidos a distância total percorrida e o volume. Então, o que acontece? Esses valores, a distância percorrida e o volume, você já teriam que receber esses valores e depois só calcular o consumo. Então, vamos lá. O que a gente vai declarar? A gente pode declarar do tipo float, consumo, e litros. Ou se quiser colocar, pode, em vez de colocar litros, coloca volume, né? Fica mais bonitinho. Então, distância, o volume, essas duas variáveis aqui é que vocês vão receber. E o consumo é o que ele vai calcular. Então, vamos lá. Printf. Primeiro eu vou declarar a distância.
Peço para digitar a distância. Vou usar. Uso o scanf, porcento, F, porque vocês estão trabalhando com o tipo float, vírgula, recebe, no caso aqui, a distância. Depois, printf, aí eu vou dizer Professora, eu acho que o volume no float está escrito com N em vez de M. tá mesmo. Obrigada. Aí eu vou declarar de novo depois como float, e aí eu vou receber agora o volume. Então, essas duas informações, quem vai fazer, digitar, é o usuário. Então, quando eu executar aqui, ó, ele vai pedir para informar a distância percorrida, e aí vai pedir para mim dizer quantos litros. Só que aí ele não vai fazer operação nenhuma, porque eu não fiz nenhuma operação ainda, eu só recebi os dados de entrada. Então, eu só recebi o quê? A distância e o volume. Agora a gente vai fazer o consumo. Vai pegar a distância. Cadê a distância e dividir. Mesmo se eu fizer aqui, ele só vai fazer receber os dados. E nada, porque eu só pedi para ele dividir, não pedi para ele mostrar. Então, agora eu vou. Printf. Então, o que eu estou fazendo? Para ele dizer o consumo médio, porcento F, porque eu declarei do tipo float. Aí ele vai pegar esse valor que ele vai fazer a divisão e colocar aqui, e eu vou colocar quilômetros por litro para ficar bonitinho.
ele vai dar, o consumo médio é quilômetro por litro. Aí é a mesma coisa, se eu quiser que ele leia somente uma casa decimal, ponto 1. Aí ele vai ler uma casa decimal. Então, o que ele fez? Eu informei a distância, o volume, aqui ele fez o cálculo, e depois eu printei o resultado do cálculo. Então, é assim que vocês vão fazer. Se eu for analisar, isso aqui vai ser minha entrada de dados, o consumo aqui vai ser meu processamento, e aqui vai ser o meu resultado. Ou seja, minha saída, o que eu vou imprimir na tela para o usuário, certo? Então, é assim que vocês vão trabalhar os algoritmos. Eu deixei o exercício lá, depois eu vou disponibilizar mais um exercício e os gabaritos, tá? Se não me engano, os 3 primeiros exercícios, vocês vão utilizar as funções mais de printf, que eu quero que vocês treinem o recurso do printf. Se não me engano, o terceiro e o quarto exercício, vocês já vão utilizar alguns operadores no próprio exercício. Aí vocês têm que entender o algoritmo e aí fazer nessa estrutura aqui, usando o printf, o scanf. Quando for string, utilizar o gets, e aí nessa estrutura. Então, nesses dias que vocês vão fazer os exercícios, gente, pode perguntar, utilize o fórum lá para perguntar, tire suas dúvidas, tá? Eu devo depois postar alguns exemplos lá para vocês também. Então, a gente vai tirar essa semana e semana que vem para fazer os exercícios, treinar bastante. Semana que vem eu já vou liberar esse link para quem quiser utilizar esse. E quem quiser utilizar, instalar o Dev, que tem computador que queira instalar o Dev, até mais de vocês trabalhar do que esse, porque esse aqui, o que acontece? Vocês têm que fazer a estrutura dentro dessa primeira opção main aqui, para ele executar o programa. E aí no Dev, não, você só pede novo arquivo fonte, e aí automaticamente vocês vão criando lá. Nessas 2 semanas a gente vai treinar só esses exercícios, tá? A gente não está usando nenhuma estrutura ainda, nem de decisão, nem de repetição. Só esses para vocês treinarem essas funções printf, scanf e analisar os algoritmos. Essa semana, o que vai valer para validar a presença de vocês é o questionário, tá? Então, o questionário foi baseado nessas questões da linguagem C, e aí acredito que vocês vão, semana que vem eu devo disponibilizar outro questionário, e esses questionários é que a gente vai fazer o banco de dados para a prova de vocês. Então, acredito que passando essa semana, na outra eu já libero a primeira prova de vocês desses conceitos aí. O que acontece? Pelo cronograma lá, pelo novo calendário, que antes terminaria dia 18 de setembro, né? Agora termina dia 25 de setembro. Então, com isso, a gente ganhou somente uma semana de uma para outra, né? A gente, retornando em agosto, a gente vai ter nem um mês completo para estar trabalhando, que a gente volta dia 31, se a gente voltar mesmo para o presencial, né? Que é governo, não sei como é que é. A gente vai ter menos de uma semana. Então, acredito que até lá a gente tenha feito pelo menos 2 provas. Acredito, não tenho certeza. Então, o que acontece? Sem ser essa semana próxima, que a gente vai treinar essas 2 semanas só exercício, na outra, aí eu vou disponibilizar a prova no ambiente. Então, vocês vão fazer a prova no ambiente, vou disponibilizar para cada turma uma senha diferente, e aí vocês vão fazer lá, na própria plataforma. E essa prova vai ser um resumo dessas unidades que vocês já estudaram. Então, vai ser mais a parte conceitual, né? Essa parte da unidade de linguagem C, a semana 1, 2, 3 e 4. Resumindo, basicamente é isso.
e aí vai ser tirado do próprio questionário que você já vem fazendo, tá? Então, façam o questionário lá. Quem ainda não fez os questionários da semana anterior, que não vale presença, né? A presença só vale a partir da semana passada, né? A partir do dia 13, que é a tarefa que vocês têm que enviar, mas os outros questionários valem nota. Então, lembra que é para compor aquela nota de vocês. Lembra que eu ia fazer as atividades, que seria o caderno, que seriam algumas atividades que vocês iriam entregar, mas a nota da prova que ia fechar os 10 pontos. Então, esses questionários que eu estou deixando em aberto, para quem não fez fazer, vale nota, tá? Então, eu abri de novo os questionários, porque eles já estavam fechados, para dar a chance de vocês fazerem, quem não fez, e quem quiser fazer de novo também, melhorar a nota, pode fazer. Aí, eu vou deixar esses 2 questionários, e aí, eu já fecho. Esse dessa semana, vocês tentem fazer até o prazo máximo, que se não me engano é quarta-feira que vem, porque esses que vai registrar a frequência, eu não deverei reabrir, tá? Provavelmente não deverei reabrir, porque é o que vai constar a presença de vocês. Então, quem não fez os questionários, façam, e aí vocês só utilizam para tirar dúvidas. Deixa eu acender a luz. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês utilizam lá o fórum de dúvidas, tá, da unidade, ou então a mensageria, que a gente vai tirando na medida do possível, tá? A que tem que fazer aqui a que está aberta até hoje, às 11 horas da noite, que é a tarefa, aquele exercício. Esse computa a presença da semana passada, da semana do dia 13. Então, eu sempre vou vou fechar a frequência na quarta-feira. Então, eu abro a atividade hoje e vocês têm até quarta-feira para fazer, para constar a presença de vocês da semana, tá? Nas outras semanas, não consta presença, né? Consta as notas. Então, os questionários que eu falei para vocês fazerem, mandei mensagem que estava abrindo os questionários, esses valem notas, vai compor aquela nota de vocês. Então, uma parte da nota vai ser da prova, e a outra parte da nota vai ser essas atividades que vocês estão fazendo no ambiente. Então, os questionários, a tarefa da semana passada e o questionário dessa semana. No final, a gente vai somar, uma nota vai ser dessas atividades e a outra nota vai ser da prova. E aí eu vou somar as duas notas e aí vai compor a nota de vocês daquela avaliação. Então, igual a gente fez na de lógica matemática, vocês fizeram algumas atividades no ambiente e entregou o caderno, ele valeu uma pontuação e o restante vocês fizeram na prova. A gente vai fazer do mesmo jeito. Vai pegar, vai dividir um percentual da prova nessas atividades, para ficar mais tranquilo para vocês, e um valor a gente vai deixar para a prova. E aí eu vou pegar a nota da prova, mais a nota dessas atividades que vocês vêm fazendo, e aí vai compor a nota de vocês. Deu para entender? Sim, professora. Aí a de hoje é o questionário que vocês têm que fazer lá, e o exercício que vocês vão fazer para treinar, que depois eu vou utilizar esse exercício, tá? Tem 5 questões essa semana. Estou mais light. Um questionário e 5 questões. Mas se vocês concluírem rápido, eu coloco mais lá. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa.
Quem já fez as atividades de mandou, eu já corrigi, já mandei o feedback, tá? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida não, professor. Eu acho. Tranquilo? Ili, Silvano, José Matheus, Camito, Kevin. Tranquilo. Então, a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? Tranquilo, professora. Bom descanso para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar lá, tá? Pode usar a plataforma lá.